Olá! Em seu livro Teoria do Desenvolvimento Capitalista, publicado em 1942, Paul Suisse dedica o 18º capítulo para a discussão do fascismo. Neste capítulo, ele vai procurar demonstrar como que o fascismo é produto do imperialismo. Tanto é que, sintetizando como poderíamos definir o fascismo, diz Suisse, em termos gerais, o fascismo, tal como existiu na Alemanha e Itália, é uma forma assumida pelo imperialismo na época das guerras de redivisão. Sabemos que o imperialismo é a conceituação utilizada por Lenin, entre tantos outros, para caracterizar um estágio mais avançado do desenvolvimento capitalista, aquele estágio no qual o capitalismo tende para os monopólios. A estrutura básica, o núcleo da acumulação capitalista está centrada nos monopólios. No entanto, para facilitar a discussão que vamos expor aqui a respeito do fascismo, convém retornar à definição que Suisse fornece a respeito do imperialismo no capítulo 17. Dirá ele neste capítulo: o imperialismo pode ser definido como um estágio no desenvolvimento da economia mundial, em que vários países capitalistas adiantados se encontram em condições de concorrência quanto ao mercado mundial dos produtos industriais. O capital monopolista é a forma predominante do capital. E as contradições do processo de acumulação atingiram tal maturidade que a exportação de capital é uma característica destacada das relações econômicas mundiais. Ou seja, tem um excedente de capital na Europa e este capital precisa ser exportado. Há um excedente de dinheiro na Europa e este dinheiro precisa ser transformado em capital. E o caminho que se encontra é o de exportar este dinheiro sob a forma de capitais para, por exemplo, os países do terceiro mundo. Continua Suisse. Como consequência dessas condições econômicas, temos duas outras características: severa rivalidade no mercado mundial, levando alternadamente a uma competição mortal e associações monopolistas internacionais. Por fim, a divisão territorial das partes não ocupadas do mundo entre as principais potências capitalistas e seus satélites e suas colônias. Bom, é de posse desta compreensão a respeito do imperialismo que Suisse construirá sua reflexão a respeito do fascismo. Portanto, em termos gerais, retomando aqui a passagem de abertura da reflexão de Suisse, em termos gerais, o fascismo, tal como existiu na Alemanha e Itália, é uma forma assumida pelo imperialismo na época das guerras de redivisão do planeta, sobretudo do continente africano. Suisse observa que o fascismo não surge de qualquer maneira. O fascismo, ele surge sob certas condições históricas específicas, que são produto do impacto das guerras imperialistas de redivisão na estrutura social das nações capitalistas adiantadas. Redivisão esta que é a redivisão dos territórios.
Aqui é importante porque Suíze está apontando como que o fascismo é expressão datada. Isto não quer dizer que o ideário fascista não possa extrapolar o próprio período de vigência do regime fascista na Itália ou do nacionalsocialismo na Alemanha. Mas é sempre necessário compreender qual é a estrutura básica do fascismo, quais são as condições históricas específicas que produzem o movimento fascista. Suíze prossegue suas reflexões em um item 2, intitulado Elevação do Fascismo ao Poder. Começa, neste item, observando que tanto as origens como a base popular do fascismo se encontram nas classes médias, que formam uma parte considerável da população dos países capitalistas num período de capitalismo monopólico. É importante observar também que, quando se fala de classes médias, se está falando de um determinado conjunto que existia ali nos anos 30. Estamos falando de estratos de pequenos proprietários rurais, estamos falando de artesãos, estamos falando de pequenos comerciantes. Essa composição dos estratos médios, ela se transformou desde os anos 30, ela se transformou ao longo dos últimos 100 anos. Observa também Suíze que é necessário compreender um pouco qual é a psicologia destes estratos médios que darão sustentação ao fascismo italiano e que darão sustentação também ao nazismo na Alemanha. Para isto, ele recorre a Lenin, que vai traçar algumas características da psicologia da classe média, que, em circunstâncias determinadas, propicia e encoraja o crescimento de um movimento fascista. Na leitura de Lenin, a respeito dos estratos médios, lê-se o seguinte: o pequeno proprietário que, sob o capitalismo, sofre opressão constante e frequentemente um agravamento súbito e rápido das condições de vida e mesmo a ruína, torna-se com facilidade extremamente revolucionário. Revolucionário no sentido de querer colocar abaixo tudo, não no sentido de procurar uma saída para a sociedade sem classes, ou que conduz à sociedade sem classes. Mas é incapaz de mostrar perseverança, habilidade de organização, disciplina e firmeza. A pequena burguesia, furiosa com os horrores do capitalismo, é um fenômeno social, como o anarquismo, característico de todos os países capitalistas. A instabilidade desses revolucionários, destes revoltados, sua nulidade, sua capacidade de se tornarem subitamente submissos, apáticos, fantasistas e até alucinados por alguma moda burguesa, é bem conhecida. De posse desta compreensão de Lenin a respeito dos estratos médios, dirá Suíze: o que Lenin diz aqui do pequeno proprietário se aplica em vários graus a amplos setores das classes médias. São esses grupos os mais seriamente afetados durante o período de equilíbrio de classes do capitalismo, que se pode seguir a uma guerra de redivisão sem êxito. Quando Suíze está falando do equilíbrio de classes, ele está apontando para uma situação que existia nos anos 30. A classe trabalhadora não tem as condições de assumir o poder e, ao mesmo tempo, frações ou conjunto da classe burguesa se vê ameaçada pelo crescimento do proletariado e não consegue dominar em condições de hegemonia. Constituem tais grupos, continua Suíze, a essência de apoio popular do fascismo. Uma vez iniciado o movimento,
outros elementos da população são atraídos para o movimento fascista, embora nem sempre pelas mesmas razões. Certos grupos de trabalhadores não organizados, agricultores independentes, parte do exército de desempregados, elementos desclassificados e criminosos, são aqueles elementos que estão tendendo para o lumpenproletariado, e jovens de todas as classes que veem à sua frente poucas oportunidades de uma carreira normal. Neste sentido, a ideologia e programa do fascismo refletem a posição social das classes médias. Há uma forte componente dos estratos médios no processo de ascensão do fascismo italiano e também do nazismo na Alemanha. Suíze prossegue suas reflexões observando que as classes médias compensam sua falta de interesse de classe comum e sólida base orgânica pela glorificação da nação e da raça a que pertencem. Estrangeiros e minorias raciais são responsabilizados pelas desgraças cuja natureza não compreendem. E aqui temos um outro aspecto que contribui para pensar estes movimentos. É o baixíssimo grau de politização, o baixíssimo grau de consciência política daquelas franjas que aderem ao nazismo e ao fascismo. O programa do fascismo é uma massa de propostas mal dirigidas, consequentemente, e frequentemente contraditórias, com um conteúdo profundamente demagógico, ou seja, aquele discurso de que um regime forte resolverá todos os problemas de uma determinada nação. O que dá coerência e vitalidade ao fascismo, diz Suíze, é seu nacionalismo, sua exigência da restauração de um forte poder estatal, e seu grito de guerra, de vingança e conquista externa. A ideia de que estão sendo oprimidos e que, portanto, aquela nação precisa resgatar a sua grandeza. É isso que proporciona uma base firme à reaproximação entre o fascismo e o capitalismo. É fundamental observar que o fascismo não é um movimento anticapitalista. Ele é um movimento que, ideologicamente, é anticomunista. O fascismo convive muito bem com o capital. Tanto é que o capital se expandiu durante o regime fascista na Itália e o regime nazista na Alemanha. A atitude dos capitalistas para com o fascismo, observa Suíze, é, a princípio, de reserva e suspeita. Desagradam-lhes, principalmente, os ataques violentos ao capital financeiro. Lembremos que o discurso fascista, no seu processo de ascensão ao poder, é um discurso demagógico. Se fala o fascismo ou o discurso fascista investe contra a aristocracia, contra a oligarquia, contra o capital, mas isto apenas no plano discursivo. Mas, à medida que o movimento se difunde e ganha apoio popular, em razão da adesão dos estratos médios, a atitude dos capitalistas sofre uma transformação gradual. Suíze observa que, em condições normais, os capitalistas se utilizariam do poderio estatal para dominar os trabalhadores e melhorar sua posição internacional. Mas isso não lhes é mais possível. O que são estas condições normais? É as condições do Estado parlamentar burguês, aquele no qual a burguesia consegue dominar através da mediação parlamentar.
ou através da crença que infunde em grandes fileiras da classe trabalhadora, de que é no plano parlamentar que estão as grandes respostas para os problemas vivenciados pelos trabalhadores. No entanto, como nas primeiras décadas do século XX, há este equilíbrio de forças entre o proletariado e o capital, a solução fascista acaba seduzindo ao capital. Neste sentido, é que Suíze pode observar, a respeito da ascensão do fascismo, que ele é resultante da estrutura social na qual o Estado está fraco e os trabalhadores participam de seu controle. Ou seja, não podemos esquecer que os anos 30 também apontam para um crescimento do poderio da classe trabalhadora e sua participação no parlamento e também a sua organização para extrair ao capital certas demandas de caráter social. Consequentemente, o fascismo, uma vez provado seu direito de ser levado a sério, uma vez que o movimento foi crescendo, começa a ser encarado como um aliado potencialmente útil contra os dois piores inimigos dos capitalistas, que são os trabalhadores do próprio país e os capitalistas dos países estrangeiros. O ódio do fascismo aos trabalhadores estrangeiros nunca foi posto em dúvida. Por meio de uma aliança com o fascismo, a classe capitalista espera restabelecer o Estado forte, dominar a classe operária e ampliar seu espaço vital, a expensas das potências imperialistas rivais. É essa a razão dos subsídios financeiros dos capitalistas ao movimento fascista. E, o que é talvez mais importante, a tolerância que o pessoal estatal, controlado pelo capital, mostra no trato dos métodos ilegais e violentos do fascismo. Ou seja, os representantes do capital fizeram vistas grossas a todas as formas de violência promovidas pelo regime fascista. Prossegue Suíze, observando que os capitalistas prefeririam resolver os problemas a seu modo, se isso fosse possível. E resolver os problemas ao seu modo seria fortalecendo a República Parlamentar. No entanto, a impotência dos capitalistas os obriga a fortalecer o fascismo. E, quando, finalmente, as condições se tornam intoleráveis e aparece no horizonte uma nova situação revolucionária, os capitalistas, de suas posições dentro da cidadela do poderio estatal, abrem os portões e deixam entrar as legiões fascistas. Ou seja, entre ceder aos fascistas ou ceder à classe trabalhadora que estava em processo de expansão, estabelecendo uma organização cada vez mais contundente e forçando novas demandas sociais, entre estes dois caminhos, o capital prefere o caminho do fascismo naquela conjuntura. No discurso fascista, será muito comum a ideia de revolução. No entanto, é necessário observar que revolução, neste sentido, não está colocado na perspectiva de caminhar em direção à superação das classes sociais, em direção à superação do capitalismo e instauração de um modo de produção comunista. Revolução significa construir um Estado forte que detenha o avanço do movimento operário. Usa-se o termo revolução para construir um certo discurso de que uma profunda transformação aconteceria, por exemplo, na Itália, caso os fascistas poderiam ter ou tivessem o controle do poder de Estado. No entanto, este discurso, tão logo os fascistas assumem o poder na Itália, cai por terra. Uma vez no poder, o fascismo se aplica, diz
Suíze? A destruir o equilíbrio de classes que provoca a indecisão e a paralisia da República Popular. Os sindicatos e os partidos políticos da classe trabalhadora recebem os primeiros e mais duros golpes. Suas organizações são esmagadas, seus líderes assassinados, presos ou exilados. Em seguida, vem o estabelecimento de um Estado forte e, finalmente, atendidas essas preliminares, as preparações em grande escala para uma nova guerra de redivisão territorial. Nessas três fases está compreendida a chamada Revolução Fascista. Ou seja, de revolucionário, o fascismo não tinha nada. Era um campo discursivo para atrair setores de classe, seja da própria burguesia, seja dos trabalhadores, para o projeto de um Estado forte, sob o comando de Mussolini. A construção do poderio estatal, prossegue Suíze, provoca o abandono do programa radical da classe média, à base da qual o fascismo chegou ao poder. Portanto, as ilusões dos estratos médios de que teriam uma vida melhor com o fascismo caem por terra. O programa fascista é contraditório e não leva em conta o caráter real das leis econômicas. Não só o fascismo não pode incorrer na hostilidade dos capitalistas, como também necessita da cooperação total deles, pois ocupam posições estratégicas na economia e possuem preparo e experiência para possibilitar seu desenvolvimento. Os capitalistas, por sua vez, recebem de bom grado o esmagamento do poder organizado do proletariado e aguardam o renascimento da política externa expansionista. Então, o fascismo, o movimento fascista, não pode eliminar os capitalistas e controlar de maneira absoluta a economia, mas pode esmagar ao proletariado, e isto seduz aos capitalistas. A reconstrução do poderio estatal ocorre, portanto, na base de uma aliança cada vez mais forte entre o fascismo e o capital, particularmente o capital monopolista, aquele capital que começa a dar as rédeas da economia mundial, das todo-poderosas indústrias pesadas. Politicamente, prossegue Suíze, o estabelecimento de um Estado forte representa o desmantelamento da organização dos partidos políticos adequada à democracia parlamentar. E aqui temos um outro traço do regime fascista. Ele tem a impossibilidade de conviver com o regime parlamentar, uma vez que o fascismo não resiste ao contraditório. O contraditório colocaria por terra toda aquela centralização que o movimento fascista procurava estabelecer a fim de conduzir a política nacional da maneira que quisessem. Embora o fascismo tenha conseguido se implantar na Itália e o nazismo na Alemanha, no caso destes regimes, isto não significa que eles estavam isentos de crises internas, uma vez que o capital não quer abandonar o controle do próprio capital aos fascistas, e os fascistas, consequentemente, não tinham como controlar efetivamente o conjunto do capital, uma vez que os fascistas, ou o movimento fascista, é um movimento muito mais ideológico, ele não tem uma compreensão profunda, por exemplo, das leis da economia política. Basta ver, no caso, sem que, com isto, queiramos identificar o governo Bolsonaro com fascismo, tal como vimos discutindo aqui, mas basta ver a fala, por exemplo, de Bolsonaro, que, desde o primeiro momento, dizia que não entendia nada de economia e que isto ficava reservado ao posto Ipiranga, no caso, Paulo Guedes.
Isto é mais um exemplo de como o caráter ideológico do fascismo ou destes regimes que se pretendem fascistas são bastante acentuados, mas a compreensão da economia política é efetivamente nula. Nesse sentido, os regimes fascistas também estão sujeitos a crises. No caso da experiência dos anos 30, observa Suíze, as crises que surgem são então debeladas por um expurgo dos líderes dissidentes e a integração dos exércitos fascistas particulares nas forças armadas regulares do Estado. A partir de então, o partido fascista perde sua significação independente e se torna, na realidade, um elemento do aparato estatal. Com tais atos, o fascismo transfere sua base social das classes médias para o capital monopolista. Ocorre, então, uma interpenetração da alta liderança fascista e dos círculos dominantes do capital monopolista, que resulta na criação de uma nova oligarquia dominante, a qual dispõe, de modo coordenado, do poderio econômico e político. Todas as energias do país são, então, dirigidas para o rearmamento. Todas as demais considerações de política econômica e social são subordinadas ao objetivo predominante de preparar e ganhar uma nova guerra de redivisão imperialista, portanto, uma nova partilha do mundo. É importante observar, neste sentido, que o fascismo também não é anti-imperialista. O fascismo, ele busca uma nova redivisão dos territórios planetários. Portanto, o fascismo está mirando também na sua participação enquanto potência imperialista. Claro que este imperialismo ele vai se exercitar sobre aqueles territórios mais débeis ou nos quais ainda o Estado Nacional não chegou a se constituir. As realizações da chamada Revolução Fascista, continua Suíze, são, portanto, o esmagamento do equilíbrio das classes pré-existente, o estabelecimento de um Estado forte e o preparo do país para uma nova guerra de redivisão. Longe de derrubar o imperialismo capitalista, o fascismo, na realidade, revela sua essência monopolista, violenta e expansionista. Suíze continua suas reflexões observando que, sob o fascismo, as formas de capitalismo são conservadas. Portanto, falar em fascismo não significa falar em anticapitalismo. Se assim fosse, não haveria, por exemplo, o apoio ao regime fascista daqueles elementos declaradamente pertencentes à burguesia ou à classe burguesa. Ainda que não sejam apenas os burgueses que apoiam o fascismo e que podem apoiar movimentos reacionários e de extração extra-conservadora ou ultra-conservadora. Sob o fascismo, as formas de capitalismo são conservadas. Os meios de produção conservam a forma de capital. A exploração contínua continua sob a forma de extração da mais-valia. A classe dominante ainda é a classe capitalista sob o fascismo. Seu pessoal, porém, é mais ou menos modificado. Embora se constitua uma nova burocracia, esta burocracia está a serviço do capital. Contudo, observa Suíze, esses novos membros da classe dominante não trazem consigo novos motivos e objetivos que sejam diferentes da perspectiva dos capitalistas. Então, há uma modernização das estruturas capitalistas, mas não há um rompimento com a própria lógica do capital. Sobretudo porque este nem é o escopo perseguido pelo fascismo.
Logo, adotam como seus os motivos e objetivos que inevitavelmente fluem da posição na sociedade que passam a ocupar. São agora responsáveis pelo capital, como todos os que estão nessa posição têm de lutar para preservá-lo e expandi-lo. Aqui Suíze se retém em uma questão que vai ser explorada no livro de Ralph Miliband, a respeito do Estado capitalista, o Estado no capitalismo moderno. Vale a pena retomar este estudo de Miliband, no qual ele procura delinear qual é este novo perfil, ou qual é o caráter desta nova burocracia que penetra no aparato de Estado, na medida em que o capitalismo se desenvolve. O Estado na sociedade capitalista. Fica aqui a sugestão. A infusão de sangue novo nas fileiras da classe capitalista é, portanto, uma das consequências mais importantes da vitória do fascismo. A outra é a crescente absorção dos órgãos do capital monopolizador pelo aparato estatal. Câmaras de comércio, associações de empregadores, cartéis e outros órgãos semelhantes são compulsória e diretamente revestidos da autoridade do Estado. Suas atividades são coordenadas por uma série hierárquica de juntas e comissões, tendo no alto os ministérios governamentais. De tal modo que, em todos os estágios, os funcionários e técnicos são recrutados principalmente entre o pessoal experimentado da indústria e finanças, com acréscimo, porém, de muitos que se destacaram pela atividade política no movimento fascista. As tendências inerentes ao capitalismo em sua fase imperialista, prossegue Suíze, atingem aqui o seu ponto culminante. As maiores funções econômicas do Estado e a centralização do capital se encontram no casamento formal entre o Estado e o capital monopolista. Os canais separados, através dos quais a classe dominante exerce poder político e econômico numa democracia parlamentar, são fundidos num único, no fascismo, na medida em que o fascismo vai representar a supressão daquela estrutura democrático-parlamentar que prevaleceu no interior das sociedades capitalistas, pelo menos até as primeiras décadas do século XX. No caso em questão, Suíze observa que não ocorre uma unificação orgânica de todo o capital num truste gigantesco. Portanto, não vamos ter um cartel geral, tendo o governo como junta de diretores. Pelo contrário, o capital, sob o fascismo, permanece dividido em unidades orgânicas distintas, que têm, em sua maioria, a forma de sociedades anônimas. Isso quer dizer que o fascismo não representa um ataque à propriedade privada. Pelo contrário, ele continua mantendo de pé o direito à propriedade privada por parte dos grandes capitalistas. Os que controlam as maiores sociedades constituem a oligarquia dominante, ao passo que os ligados às menores unidades de capital ocupam uma posição inferior na hierarquia econômica e social. Além do mais, dentro da oligarquia dominante, a posição do indivíduo é mais ou menos proporcional à grandeza do capital que representa. Suíze praticamente conclui suas reflexões a respeito do fascismo observando o seguinte: as grandes empresas e grupos reinvestem seus lucros, competem entre si na absorção dos pequenos capitais e usam o Estado de várias formas para estender seu espaço vital a expensas das nações estrangeiras. Portanto, o fascismo é extremamente funcional para o capital, porque permitiu
a muitas empresas expandirem os seus negócios, portanto, a concentrarem mais capital. Cada qual espera o aproveitamento hábil de suas oportunidades, aumentar a importância relativa que desfruta e o poderio, sem, contudo, empenhar-se numa luta custosa e possivelmente suicida contra seus rivais. Significa que o capital concorre, mas ele concorre dentro de determinados limites, a fim de que não provoque a sua própria autodestruição ou a sua destruição. A necessidade imperativa de uma política unificada contra as massas internas e contra o mundo externo não impede, portanto, o capital monopolista de empenhar-se numa campanha contínua, embora em grande parte inobservada, de expansão e promoção dentro da economia fascista. Portanto, o fascismo não é uma sociedade na qual a classe capitalista se unifica num único truste, mas também não é a constituição de uma sociedade na qual se está contraposto ao capital. Pelo contrário, o capital continua realizando os seus interesses. O capital e, portanto, também a classe capitalista continua dividido em unidades orgânicas distintas. E a acumulação continua sendo o motivo predominante da produção no fascismo, como em outras formas de sociedade capitalista. Observemos neste sentido que o fascismo não é uma ruptura com a sociedade do capital. O fascismo é a continuidade da sociedade do capital, só que em outras bases, em outras modalidades. Suiz observa ainda que, sob o fascismo, o controle do sistema econômico é centralizado. Os conflitos entre os diferentes ramos do capital são os conflitos entre os diferentes ramos do capital são, em grande parte, suprimidos no interesse do capital como um todo. E pesados riscos são divididos através da organização estatal. Portanto, o Estado fascista é funcional à acumulação capitalista. Temos que os economistas nazistas denominaram adequadamente de economia dirigida, na qual o capitalista individual tem de subordinar-se a uma política nacional unificada, o que não significa que este capitalista individual não extraia vantagens de seguir esta política nacional unificada. A principal contradição do capitalismo, prossegue Suiz, segundo esta opinião, consiste na estagnação econômica, níveis de produção relativamente baixos e desemprego em massa. Foi a incapacidade do capitalismo em superar esta condição que preparou o caminho para a ascensão do fascismo ao poder. Observa ainda Suiz que a contradição do capitalismo consiste em sua incapacidade de utilizar os meios de produção para um sistema de vida sempre em expansão para o benefício da sociedade ou dos produtores. Isso significa que, na medida em que havia um quadro de degradação das condições de existência por parte das grandes massas, degradação esta resultante da própria dinâmica do capital, criou-se um caldo favorável dentro daquelas condições vigentes para a instauração do fascismo. Isto não quer dizer que o fascismo se instaure onde haja um grande número de desempregados. Para que um modelo de governo fascista se instaure, são necessárias determinadas condições. Tanto é que o desemprego ele se expandia pela Europa, e isto necessariamente não conduziu à emergência de um regime fascista na Inglaterra ou em vários outros países do continente europeu. A estagnação e o desemprego, observa Suiz, a estagnação e o desemprego de um lado, e o militarismo e a guerra de outro, são, portanto, formas alternativas, em grande parte mutuamente exclusivas da expressão da contradição capitalista. O fascismo não deu mostra
conclui Suizzi. O fascismo não deu mostras de ser capaz de superar a estagnação e desemprego pela utilização de recursos materiais e humanos para a expansão dos valores de uso para a massa do povo. Valores de uso seriam os bens de consumo para grande parte dos trabalhadores, ou, numa expressão bem genérica, para grande parte da população, daqueles que aspiravam ter a possibilidade de participar da sociedade de consumo de mercadorias. Pelo contrário, desde o início, dedicou todos os seus recursos à preparação e luta de uma guerra de redivisão imperialista. No fascismo, a ociosidade forçada dá lugar à violência e ao derramamento de sangue. Isto não é uma superação das contradições do capitalismo, mas a revelação da sua profundidade. Neste sentido, ainda, prossegue Suizzi, o fascismo não é uma fase inevitável da evolução capitalista. Só surge numa situação em que a estrutura do capitalismo foi severamente danificada, mas ainda não derrubada. O equilíbrio de classes aproximado, que se segue imediatamente, intensifica as dificuldades subjacentes da produção capitalista e fortalece o poderio estatal. Nessas condições, o movimento fascista adquire proporções formidáveis. E, quando irrompe uma nova crise econômica, a classe capitalista abraça o fascismo como a única saída para seus problemas, de outro modo, insolúveis. E aqui ele está se referindo fundamentalmente ao caso da Alemanha e da Itália. Portanto, não tem como se afirmar a inevitabilidade do fascismo, e muito menos que a miséria social conduza ao fascismo. Qualquer afirmação neste sentido teria de ser demonstrada, mas o terreno histórico que produziu o fascismo evidencia de uma maneira clara que não basta ter a pauperização das massas para que o fascismo se implante. Do mesmo modo que, para que o fascismo se implante, é necessário levar em consideração também o grau no qual se encontra a luta de classes por parte dos trabalhadores. Com estes elementos, Suizzi encerra as suas reflexões a respeito do fascismo neste capítulo 18 de Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Espero que esta discussão tenha sido útil, tenha lançado mais luz no sentido de uma compreensão do caráter histórico do fascismo e de elementos que perpassam esta forma de Estado altamente centralizador e de comando sobre a sociedade de uma maneira extremamente centralizadora. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho, trazendo à tona textos clássicos e que hoje são praticamente esquecidos nos vários cursos das ciências humanas. Até uma próxima.